Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração de maneira poderosa, extraordinária, em nome de Jesus. Quero pensar com os irmãos nessa manhã, nesse dia de hoje, sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versos 11 a 14, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim esse lugar, como carne de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero falar nesta manhã sobre a presença de Deus, a manifestação de Deus em nossa casa e em nossa família. Mas para que haja manifestação de Deus, é necessário que antes eu faça algo em prol do Senhor nosso Deus. Não que Deus precise, mas Deus requer de nós uma ação nossa, uma intervenção nossa, um passo nosso. E a Bíblia diz que Salomão acabou a casa do Senhor e depois a sua casa. A prioridade a Deus, muitas vezes, que nós deixamos de lado, é extremamente importante para que Deus se manifeste. Deus se manifestou, porque a ordem que Salomão escolhe fazer as coisas é uma ordem muito especial. Primeiro Salomão acaba a casa do Senhor e só depois Salomão acaba a sua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor aparece a Salomão e lhe diz: ouvi a sua oração, Salomão, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar que você fez como casa de sacrifício. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas preste atenção na ordem. A primeira coisa não é orar, não é buscar, mas é se humilhar. Uma coisa que Deus preza é a nossa humilhação, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os humilhados serão levantados. E muitas vezes nós não gostamos de passar por esse trilho da humilhação. Mas nessa manhã e que nesse dia de hoje você possa se humilhar, depois orar, depois buscar o Senhor e, se for necessário, se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra, a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, tudo que você tem, haverá a bênção de Deus e será curado pelo Senhor nosso Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. Deus, nessa manhã, se manifesta nessa casa, se manifesta nessa família. Cura, Senhor, em nome de Jesus, a nossa terra. Cura, Senhor, a nossa casa. Cura, Senhor, o nosso casamento, os nossos filhos, tudo aquilo que nos pertence. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer. Que Deus te abençoe poderosamente. Venha nos fazer uma visita. Rua José Silva, número 10, bairro Caieiras, Vespasiano. Deus tem um milagre para você. Um grande abraço.